Olá, meu nome é Emily. Olá, eu sou a Letícia Guimarães. Seja bem-vindo ao Conexão Alimentar e seu podcast da Engenharia de Alimentos. Hoje é uma alegria para nós estar recebendo a Cristina Leuva, que é mais conhecida como a Senhora Inovadeira, e como o nome já sugere, ela é um expert quando o assunto é inovação na área de alimentos. Então é um prazer para nós estar recebendo alguém tão significativo assim na nossa área. Senhora Inovadeira, mais uma vez é um prazer estar com você hoje. E conta um pouco da sua história, da sua experiência pra gente. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer interagir com os colegas da engenharia de alimentos, das demais disciplinas também que pensam o futuro dos alimentos aqui no Brasil, né? Então, sempre que possível eu colaboro, né, com as atividades docentes, né? Como acho que a galera está escutando já percebeu, eu sou gaúcha, né? Um sotaque que em determinado momento da minha carreira tinha desaparecido ou pelo menos amenizado e nos últimos 9 anos ele voltou a ficar bastante forte, porque eu voltei a morar no Rio Grande do Sul. Eu sou formada em Engenharia de Alimentos pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a primeira turma do ano 2000, né, me formei no ano 2000. A cerimônia de formatura foi em 2001. Trabalhei quase toda a minha carreira corporativa, dentro de áreas de pesquisa e desenvolvimento, onde eu fui principalmente gestora. Então eu pouco trabalhei com análise, ou seja, o próprio desenvolvimento do produto em si. Eu trabalhei mais tempo da minha carreira como líder, né, algum nível de liderança desse setor. E isso me fez me aproximar da questão de gestão da inovação, sem eu saber, inclusive, que isso se chamava gestão da inovação. Eu me aproximei mais das questões da gestão da inovação, que é uma área das ciências sociais aplicadas, estudada aí por diferentes perspectivas, seja de perspectiva da administração, da economia, a engenharia de produção também olha para isso, a própria geografia olha para isso, na questão de territórios de inovação, o design olha também para a gestão da inovação. Então, tem várias perspectivas pelas quais olhar para essa questão da gestão da inovação. Quero que eu, na prática, estava lá trabalhando e me degladiando todos os dias, tentando construir algum sistema sem muito referencial teórico dentro das empresas onde eu trabalhava. Em 2015, eu fui convidada a me retirar da empresa onde eu trabalhava, e aí naquele ano eu, o meu companheiro e a nossa filha, que na época tinha 4 anos, fizemos um sabático. Então a gente pegou umas reservas que nós tínhamos e fomos fazer uma viagem, pelo mundo. A gente, conheceu, acho que foram uns 5, 6 países, e ficamos 111 dias viajando. E aí nesse período, né, a gente estava na China, me veio o insight de criar um site sobre inovação de alimentos, onde eu iria compartilhar as minhas visões, os meus aprendizados desses 15 anos que eu tinha passado lá, sendo líder, né, gestora de diversos níveis, dentro das empresas, líder de pesquisa e desenvolvimento, onde eu ia compartilhar, então, esses meus insights. E aí eu dividi na época, né, aquilo que eu chamava de estratégia de P&D, que eram questões mais eh, de pensar o setor, de pensar um negócio, e aquilo que era a gestão da inovação, eu chamei de organização de P&D. Hoje eu sei que, na verdade, essas duas coisas são uma só, né? Elas têm níveis, né, mais ou menos estratégicos, mas tudo faz parte da gestão de inovação, que é uma trajetória que depois eu vim a construir já dentro da Senhora Inovadeira. Então, desde 2016, esse ano a gente está fazendo 9 anos, agora em fevereiro, eu venho no site Senhora Inovadeira compartilhando boas práticas sobre desenvolvimento de novos produtos e sobre inovação também. Conforme eu fui amadurecendo também como pesquisadora, consultora, blogueira, né, influenciadora, eu fui também amadurecendo as minhas perspectivas. Dá para ver claramente se os textos do início do Senhor Novadeiro com os textos atuais, a gente pode ver, eu, pelo menos consigo ver um amadurecimento das minhas perspectivas, um maior emprego de referências acadêmicas, uma visão um pouco mais centrada no negócio, não só nas questões específicas de pesquisa e desenvolvimento. Então, essa é uma trajetória. Nesses 9 anos, eu tive uma escola, talvez vocês conheceram, que foi a Tacta, onde a gente ministrava cursos, né? Onde eu ministrava cursos da área de
pesquisa e desenvolvimento e inovação, criatividade, ideação. A gente foi muito feliz, né? Conseguimos formar mais de 5.000 alunos, só em P&D, cerca de 4.000 alunos do Brasil inteiro, foi até pessoas de fora também. Então foi muito legal. A Tacta encerrou as atividades ali no início de 2023. No final de 2022 eu abri a Mambu, que é uma empresa focada em consultoria de inovação estratégica de alimentos e pesquisa de comportamento alimentar. E desde então a gente vem trabalhando na perspectiva de apoiar as empresas a encontrarem um futuro promissor na área de alimentos, nos negócios de alimentos, né? Através das lentes do food design, que eu acabei fazendo um mestrado na área de design estratégico. Então, através das lentes do food design, da engenharia e também da antropologia. Basicamente, é um resumão aí da minha carreira nos últimos 25 anos. Você mencionou a viagem para a China. Os artigos que você tem no blog, você comenta dela, né? E aí, no texto, eu lembro que você elenca criatividade, execução e conhecimento técnico como pilares para inovar no setor de alimentos, né? E a gente queria perguntar para você, considerando as dificuldades que os professores enfrentam, né, para conseguir simular a universidade, isso acontece de fato nas indústrias, nas empresas de alimentos, como que professores e alunos podem usar essa criatividade para poder vencer essa barreira da distância? Você sabe que a gente tem discutido muito essa questão da distância entre academia e indústria, ou academia e o mercado. Acho que esse é um debate que ele acontece em várias esferas, ele não acontece apenas aqui dentro da questão da engenharia de alimentos, por exemplo, várias outras esferas pensam muito sobre como resolver isso. De fato, são dois mundos diferentes, que são regidos por lentes diferentes, objetivos diferentes. E quando a gente tem uma distância muito grande, vamos dizer, do ponto de vista ideológico, epistemológico, entre dois grupos, é muito difícil fazer pontes. Não é uma ponte fácil de ser feita, realmente. A gente precisa de mecanismos para isso. Agora, tem uma questão da criatividade que é muito interessante. A gente acha que, para a gente ser criativo, a gente precisa ter uma folha em branco. A gente tem que ter toda a liberdade do mundo, nenhuma restrição, e aí isso vai nos tornar cada vez mais criativos. Mas isso não é verdade. Tem várias evidências sobre o papel que as restrições têm no aumento da criatividade para o ser humano. Então, o fato de que há uma restrição, por exemplo, para os professores dos cursos de engenharia de alimentos se aproximarem da indústria, para uma pessoa criativa, isso não é de fato uma coisa maléfica, e sim benéfica. A gente pode resolver isso de diferentes formas. Eu acredito que a gente pode. Tem uma coisa que eu acho que a gente perdeu um pouco dentro dos cursos de engenharia como um todo, que é a capacidade de fazer maquetes, protótipos, de usar os elementos que a gente tem ao redor para conseguir fazer os nossos objetivos. E quando a gente vai para as engenharias industriais, que é alimentos, engenharia química, né, engenharia de produção, quando a gente vai para as engenharias industriais, a gente fica meio que preso a um paradigma de que precisa ter o equipamento X para conseguir ver o processo Y. Mas isso não é verdade, né? Acho que tem uma coisa assim, uma vez eu entrei em discussão com um professor de uma universidade X, que eu não vou me lembrar o nome. Eu escrevi um texto lá no Senhor Novadeira, sei lá quando, 2018, 2019. Inclusive tem um podcast, a gente tem um podcast no Senhor Novadeira que é Rádio Senhor Novadeira, quem quiser escutar também. Um dos nossos episódios mais ouvidos de toda a história do Senhor Novadeira é: o engenheiro de alimentos tem que saber cozinhar? E aí esse é o nosso segundo episódio mais ouvido, né, de toda a história do Senhor Novadeira, do podcast, né? O podcast é pequeno ainda, é nosso bebê mais novo, então ele ainda não tem muita audiência, mas esse me chama a atenção, que desde sempre é o nosso segundo mais ouvido, porque assim, eu respondo essa pergunta, ela é capciosa, já digo de antemão que quem for escutar, ela vai ser respondida por diferentes perspectivas. Mas, enfim, antes do podcast, tinha escrito um texto sobre isso, falando que, na minha perspectiva, sim, se a pessoa é da engenharia de alimentos, se a pessoa se aproximou do campo da engenharia de alimentos, me parece que ela gosta de alimentos, concorda? Então, ao gostar de alimentos, por que essa pessoa não cozinharia? Se é a coisa mais próxima que ela tem dentro da casa dela, está disponível.
para basicamente todo mundo, do que seria uma indústria. Por que que eu não cozinharia na minha casa? O que que me afastaria desse processo de cozinhar na minha casa? Para mim, Cristina Leonhardt, machismo, basicamente é isso. A única coisa que afasta uma pessoa da cozinha na própria casa é uma coisa chamada machismo. Porque de outra forma é muito bom saber cozinhar, porque a gente, né, testa a criatividade, expande a criatividade, testa novos ingredientes, é capaz de consumir coisas que ao nosso redor não existem. Então, por exemplo, eu amo comida apimentada com coentro, comidas, por exemplo, que eu consumi agora que eu fui para a Bahia, ou quando eu ia bastante para o Ceará, adoro essa comida. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não vou encontrar isso em lugar nenhum, a não ser que eu cozinhe. Então, cozinhar me abre portas para uma memória afetiva que eu tenho com a comida das viagens que eu já fiz, enfim. Então, quando a gente está falando de restrições que a academia tem para, por exemplo, chegar na indústria e talvez simular algum processo, né, de operação unitária lá da área de alimentos, bom, mas por que a gente não usa os processos mais básicos que estão acessíveis, que obviamente são processos piloto, eu sei que não é igual à escala industrial, tudo bem, mas a gente daí não fazer nada disso, de não ter acesso à escala industrial, a não fazer nada, existe um monte de coisa no meio, né? E eu vejo que a gente, às vezes, por não conseguir fazer aquilo que seria o ideal, não faz nada. Eu tinha um colega de trabalho que dizia o seguinte: a gente, às vezes, não precisa fazer a porta de titânio, a gente tem que fazer uma porta, ela pode ser de madeira, tá tudo bem, né? E às vezes essa coisa, esse afã, né, essa ideia, esse objetivo de que eu tenho que fazer uma porta de titânio, nos afasta de fazer qualquer coisa que poderia ser feito. Então, é uma reflexão, eu acho que isso é uma das questões, assim, isso estaria 100% na mão dos professores e alunos dos cursos de engenharia de alimentos, não depende de indústria, mas existem outras coisas que a gente precisa fazer, sim, para estimular o compartilhamento com a indústria. E acho que tem uma questão que é a própria indústria não vai procurar naturalmente a academia. Esse é um problema da academia, infelizmente, né? Isso eu não estou dizendo que isso é certo. A indústria não vai procurar a academia por, assim, miopias da própria indústria no Brasil. São poucas empresas que acham que a academia tem algo a contribuir com o seu dia a dia, com a sua rotina, com os seus processos. Infelizmente, isso é uma miopia. Mas dado que o nosso cenário Brasil é esse, o fato de que a gente não consegue inserir muitos alunos nos contextos industriais, infelizmente, é um problema da academia. Sendo isso, sim, a gente precisaria ter pessoas um pouco mais proativas dentro da academia, esses laços com a indústria, esses laços com a indústria. Então, isso tem a ver, por exemplo, com visitar feiras onde estão pessoas da indústria, basicamente passar a mão no telefone, se apresentar, construir relações, né, assim, o que eu vejo muito é que, novamente, vou voltar a uma coisa do início do que eu estava falando, a gente tem objetivos, ideologias, epistemologias, métodos tão diferentes, que a gente acaba se ensilando, a gente fica lá no nosso silo, tá tudo certo, a gente está fazendo o que é preciso, a gente vai cumprir os nossos objetivos, mas a gente perde a oportunidade de fazer pontes com outros conhecimentos que poderiam vir a aprofundar os nossos. Isso é ruim para a indústria tem essa miopia aí que eu acho péssima, e eu vou te dizer assim, desses 15 anos que eu falei, né, que eu estava lá tentando criar algum sistema de gestão da inovação sem nem saber que existia uma coisa chamada uma área de conhecimento que se chamava gestão da inovação, se eu tivesse lido alguns artigos acadêmicos, se eu soubesse que essa área existe, e eu tivesse lido alguns artigos acadêmicos a respeito, eu teria tomado melhores decisões, né, com menos tentativa e erro. Então falo por mim, né, que depois aprendi e, enfim, hoje em dia pauto a minha vida de uma outra forma, mas para a academia é a mesma coisa, a gente tem que saber onde a gente pode andar, quais fóruns que a gente pode estar para se aproximar. Então, assim, quase todas as cidades têm uma associação comercial e industrial, né, onde diretores, presidentes, gerentes das indústrias vão para fazer networking, para ver palestras, para participar de reuniões. Por que a academia não vai lá também, né? Para primeiramente conhecer essas pessoas. Porque uma coisa básica, né, que a gente 100% das vezes consegue é visita na fábrica, né? Visita na fábrica é a coisa mais, assim, banal de se conseguir numa fábrica, especialmente quando a gente está falando de faculdades, né? Mas, às vezes nem isso,
os professores conseguem por falta de estabelecer essas redes de conhecimento, talvez até um pouco mais informais do que formais, né. É muito interessante que você falou de testar. A gente brinca aqui, o CFBET Valença é ainda uma unidade muito pequena. Nós somos um curso de excelência, a gente é bem colocado no MEC, mas a nossa estrutura de laboratórios é muito restrita, né? E a gente costuma brincar que a gente é formado em engenharia de alimentos e em gambiarra, porque em todas as aulas práticas a gente precisa sempre Adoro. ajustar e pensar como que vai conseguir fazer aquele processo. Então, acho que quando a gente dá de cara com uma indústria, né, e encontra realidades que muitas vezes também não vão ser as ideais para as demandas que a indústria vai receber, a gente consegue enxergar um pouco além e Muito bom. Você sabe que eu fiz mestrado na área de design, né, design basicamente é projetar, então é um mestrado inteirinho, na verdade é uma área de conhecimento inteiro, mas o meu mestrado, ele foi inteirinho olhado para como melhor projetar as coisas, né, desde como capturar insights melhores, como a gente consegue fazer um projeto melhor e como a gente entrega mais valor ao final do projeto. Então, é uma área de conhecimento muito interessante para quem é da área de pesquisa e desenvolvimento. E dentro do design tem um campo de conhecimento muito legal que é o design de gambiarra. Esse design de gambiarra existe no Brasil, a gente chama de gambiarra, mas existe em outros países do sul global, como na Índia, na África do Sul, na Nigéria, tem vários países africanos que também tem, que desponta, é que fora do país, agora não me vem o nome, é que eu gravei o nome gambiarra, mas fora tem um outro nome em inglês. Mas enfim, basicamente é o design de gambiarra. Então, que é o seguinte, é tentar sair de uma visão eurocentrada, de que só o que é equipamento de aço polido é que serve, só o que vem da Europa e dos Estados Unidos é que é bom, e olhar para como os povos que talvez não têm tanto recurso como, infelizmente, somos aqui no sul global, como eles resolvem os desafios tecnológicos que existem, porque eles resolvem por lógicas próprias, resolvem usando os recursos que têm disponíveis, que nem sempre são os recursos maravilhosos, luxuosos, brilhantes, que estão disponíveis lá no norte global, por várias questões que a gente não precisa entrar aqui, mas entre elas uma coisinha linda chamada colonialismo e imperialismo, que nos esgotou de recursos, né? Amor, beijo para Portugal aí, né? Mas, enfim, eu acho que é uma coisa interessante a gente resgatar um pouco o valor da gambiarra. O design ela tem muito valor. O fato de que a gente usa recursos escassos para conseguir soluções para problemas reais, maravilhoso. Isso não é uma coisa a ser desmerecido, pelo contrário, isso é uma coisa a ser valorizada. Eu não sei se vocês viram o menino, aquele filme acho que é o menino que inventou o vento, né? Agora eu não me lembro de qual país africano ele é, mas basicamente é isso. Ele usa os equipamentos, conhecimento, ele estuda, por favor, todo mundo estuda, né? Vamos seguir aí o conselho da Tati Quebra-Barraco, vamos continuar estudando, mas não esquecer da sentada, né? Ele estuda e a partir do estudo dele com o professor dele, eles vão lá e fazem um moinho de vento para tirar água do poço, basicamente. E aí, com isso, restabelecer a produção agrícola na região onde ele está. Maravilhoso! Resolveu um problema usando os recursos existentes. Não precisou comprar equipamento brilhoso, luxuoso, cheio de botãozinho para apertar, que é caríssimo, vindo de um país extremamente mais desenvolvido e que ganha muito dinheiro fazendo esse tipo de troca entre aspas, tecnológica. Tina, em uma das primeiras postagens do seu blog, você menciona o Brasil no Índice Global de Inovação, que em 2015 estava na 70ª posição, mas agora em setembro de 2024 subimos para a 50ª. Apesar desse avanço, ainda enfrentamos muitos problemas de inovação nessa área. Queria saber sua opinião a respeito. 50ª é uma loucura, né? O Brasil está aí, acho que hoje, na 6ª, 7ª posição entre o PIB, né? Entre o tamanho dos países, né? Do ponto de vista de economia, e a gente lá em inovação 50ª, né? Então, a gente pode tirar vários insights, né? Mas um deles principal, assim, e que tange aí no mercado de alimentos, é que a gente cresce a nossa economia através de commodities. Isso a gente sabe, né? O Brasil é um grande exportador de commodities. Na área de alimentos, commodities do agro, né? Então, a gente está falando aí de milho, carne, soja, café, né? Suco de laranja, que são as grandes categorias de exportação. E a gente não consegue dar o giro para trabalhar com produtos de maior valor agregado.
Novamente, isso também vem do fato de que a gente está nas periferias do capitalismo, né? A gente não está no centro do capitalismo. Então, o fato de nós sermos e sempre tivemos sido exportador de commodities serve a um propósito, né, de manter o status quo em outros lugares do mundo, né? E manter, infelizmente, o nosso status quo abaixo. A gente poderia, como país, combater isso, né? Tem países que tentam combater isso. A China não aceitou, por exemplo. Eu acho muito interessante estudar a história da China, assim, fora dos vieses político-partidários, que eu acho que muita gente tem, infelizmente, mas a gente pode estudar a história da China da forma como a gente estuda a história dos Estados Unidos, a partir de um olhar econômico. E a China não aceitou ser colocada, apesar de ter sido durante muito tempo a indústria do mundo, né? Mas ela não aceitou ser colocada nesse papel apenas. Enquanto ela estava aumentando a economia dela, ela também estava investindo fortemente em educação e também inovação. Então, se vocês certamente acompanham aí trabalhos acadêmicos, vocês sabem que nas revistas acadêmicas, as revistas acadêmicas são inundadas de pesquisas realizadas por pesquisadores e pesquisadoras chinesas. O nível de investimento da China em inovação não tem assim rival em nenhum outro país, talvez nos Estados Unidos. E a China foi o primeiro país em desenvolvimento a estar entre as 25 economias, as 25 primeiras economias no ranking global de inovação, acho que foi em 2000 foi antes dos anos 2000, se não me engano. Então, o que a China fez, né? A China estava num papel de exportação de commodities, estava num papel de a indústria do mundo, mas enquanto isso acontecia, ela foi investindo em educação e inovação. Hoje, a China não está mais nesse lugar. E uma das questões é que a China tem um projeto de governo, concordemos ou não com as políticas, né, com a orientação mais à esquerda da China, que a gente pode até aqui, talvez, realmente questionar se isso existe, porque a China é uma economia de mercado assim, muito forte, mas a China certamente tem um projeto de governo desenvolvimentista, isso quer dizer que ela quer se desenvolver, ela não está interessada em desenvolver outros países. O Brasil nunca teve, e aparentemente nunca terá um governo desenvolvimentista. Todos os nossos governos, eles vêm, principalmente nos últimos anos, inclusive os de esquerda ou de direita, não importa, todos eles seguem uma linha neoliberal, em que a gente, infelizmente, só aumenta a dependência do agro e reduz a industrialização do Brasil. O processo de desindustrialização do Brasil vem de 30 anos, 40 anos, ele não é recente, é um processo longo. A indústria já representou o dobro do PIB do que ela representa hoje. E o agro já representava muito menos. Então, os investimentos que os governos todos têm feito nos últimos 30, 40 anos são todos no setor do agro, não são investimentos para a indústria, por exemplo. E não é à toa que tem pouco emprego para os engenheiros de alimentos, ou que os empregos não têm um super salário, que tem muita gente que não está mais entrando na faculdade de engenharia de alimentos, porque isso isso não estou falando só de alimentos, porque a desindustrialização acontece com outras categorias também, mas é inegável, né, que a gente está com um parque industrial cada vez mais obsoleto e defasado, e que inúmeras indústrias fecham todos os anos e que não abrem outras para compensar essas que fecharam. A taxa de fechamento de indústrias é maior que a taxa de aberturas, né? Por causa de uma série de questões, entre elas políticas públicas, né? E isso não tem a ver com esquerda e direita, porque aqui no Brasil todos os governos, eles infelizmente seguiram essa mesma rota. Você acha que em termos de legislação tem algum entrave maior? A legislação brasileira, ela dificulta a inovação das empresas ou não? Quem quer inovar realmente consegue, não encontra barreiras legais? Eu acho que eu não saberia dizer se as barreiras legais brasileiras são maiores do que as barreiras legais nos Estados Unidos ou na Europa. Eu não fiz essa análise, então não saberia dizer. É muito fácil eu acho muito leviano a gente dizer, sim, tem muita barreira. Esse é um discurso que a gente escuta muito dos empreendedores, que é muito difícil empreender no Brasil. De fato, o que eu sei que o Brasil tem que é diferente de outros países, diferente dos Estados Unidos especificamente,
é uma legislação trabalhista que protege um pouco mais o trabalhador, a trabalhadora, do que em outros países, e daí, evidentemente, onera mais as empresas. Mas isso é, assim, questionável, porque se a gente for olhar para o que é a Europa, é mais restritivo ainda, né, a legislação europeia em relação ao trabalho. Agora, qual que seria o contraponto disso? Seria a gente ir para a China, para a legislação chinesa, onde as pessoas não têm direito a férias, nunca. Não existe férias na China, né? Imagina férias remuneradas, não existe isso. Então, será que como povo a gente quer chegar nesse ponto? Será que a gente aceitaria ir para uma legislação como essa? Não é à toa que a China se tornou também o campo industrial do mundo, né? O campo industrial do mundo, porque as suas legislações trabalhistas são mais permissivas, né? A gente tem política pública para inovação, mas uma coisa que a gente não tem, e que talvez seja um atravanco, né, para a inovação, a gente não tem os investimentos massivos do Estado em inovação. Isso, para mim, é uma das questões. A gente fala muito sobre Estados Unidos, país do liberalismo econômico, a gente tem que ter Estado enxuto, mas o tamanho do Estado dos Estados Unidos é imenso. E grande parte do investimento que ocorre em inovação nos Estados Unidos é estatal. Os laboratórios que a gente tem hoje no Parque do Silício, né, o desenvolvimento que aconteceu no Parque do Silício, basicamente vieram de contratos estatais das Forças Armadas Americanas. Aquele Vale do Silício aconteceu porque o dinheiro jorrou ali dentro, vindo do governo. Isso normalmente é o papel dos governos, né? O governo, ele querendo desenvolver um país ou um território, ele faz um investimento naquele país ou naquele território para reduzir o risco que aquele investimento em inovação teria para um indivíduo que seria um indivíduo empreendedor. Então, para o indivíduo é um risco muito alto, porque ele está colocando, né, as reservas da família ou de uma outra empresa que ele tem, enfim. O governo vai lá e faz esse investimento, faz aquele setor da economia girar, ou faz aquele território começar a girar, e aí o risco começa a ser compartilhado com o governo, e com isso começam a entrar empreendedores e começa a haver uma atividade de inovação com um pouquinho mais de profundidade. Isso a gente no Brasil não tem muito, novamente, serve a interesses globais, né? Que a gente não esteja tão bem em inovação. Precisaríamos desafiar esses interesses como país, mas fazemos isso muito timidamente. Cristina, você trouxe muitas questões culturais e eu queria muito saber se você acha que o perfil do consumidor brasileiro gera uma barreira nesse sentido. Você sabe que eu já fiz essa pergunta? Uns episódios lá da Rádio Senhor Inovadeira, eu entrevistei 3 pesquisadores, 3 historiadores que se dedicam à história da alimentação, o pessoal do Comer História. Inclusive, recomendo tanto o podcast do Comer História quanto o Instagram deles, eles têm muita coisa bem legal. E eu fiz essa pergunta se na visão deles, os consumidores, o povo brasileiro, não só os consumidores, né? O povo brasileiro era mais ou menos aberto à inovação. Qual era a abertura à inovação do povo brasileiro? E aí eles entraram em conflito entre eles. Uns diziam que sim, o povo brasileiro era bastante aberto, e aí ao longo da história, né, tinha sido bastante aberto, gostava de novas tecnologias, né, testava as coisas e tal. Outros já diziam não, não acho, não concordo com isso, e daí trazia outras evidências. Então é uma questão de perspectiva. Assim, se a gente for pensar no espectro político, né, do povo brasileiro, a maior parte da população brasileira é conservadora, né? É uma população mais religiosa e mais conservadora. Não tem como isso não espirrar para as escolhas de alimentação que a pessoa faz. Se a pessoa ela tem um perfil mais conservador, ela certamente vai se aventurar menos, inclusive no que ela se alimenta. Então, não tenho dados sobre a abertura do brasileiro e da brasileira a novos alimentos. Eu tenho certeza que tem pesquisa sobre isso, mas eu não tenho dados agora, né, para falar. Mas a gente sabe, sim, que os brasileiros são mais conservadores. Assim. Os povos latinos, de modo geral, são um pouco conservadores. Com os costumes, com a religião, né, com a política também. E aí isso normalmente também tem impacto, né, na forma como eles se alimentam. Dito isso, o ser humano como um todo é muito neofóbico. A neofobia nos mantém vivos, né? A gente ter medo de novos alimentos faz com que nós nos mantivamos, sabe o que é isso? Vivos, né? Nós nos mantenhamos vivos, né? Que nós nos mantenhamos vivos. E isso é um comportamento que se formou de forma evolutiva. A gente veio lá, né? Desde o, sei lá, neolítico, paleolítico, com esse comportamento
neofóbico. Então, é muito difícil superar isso. A gente tem dentro da gestão da inovação, tem uma linha de pesquisa que se chama Teoria da Difusão da Inovação, uma coisa que eu acho que é muito útil para quem trabalha na área de inovação e que, considerando a nossa neofobia, te dá algumas chaves de como fazer com que os teus alimentos eles tenham algum nível de sucesso, alguma chance de ter sucesso, né. Então, por exemplo, uma das questões é que a gente tem que expor, o novo alimento, por exemplo, ao indivíduo muito mais vezes. Ele vai ter uma percepção seletiva sobre os alimentos, ele vai enxergar só aquilo que ele já come, né, o que ele já conhece. Então, se eu quero que um novo alimento esteja dentro da rotina dos consumidores brasileiros, eu tenho que expor esse novo alimento milhares de vezes a eles, né, ao povo. O que eu vejo muitas vezes é o contrário, a empresa lança um produto, ela faz 3 postagens no Instagram e acabou, não faz mais nada. Quando, na verdade, se eu estou lançando um produto, e aí depois ela volta a falar dos produtos normais do portfólio dela que já existiam, né. E na verdade, quando eu lanço um produto, eu deveria estar lá fazendo um mês inteiro falando só sobre aquele outro produto, para assim, martelar mesmo, para tentar vencer essa barreira, que é uma barreira evolutiva nossa, que nos faz nos afastar de novos alimentos e que nos faz ter essa percepção seletiva sobre o mundo, né, a gente vai perceber sempre aquilo que a gente já conhece. O erro das indústrias é esse, é um erro muito de comunicação, e aí a gente diz: "Ah, é difícil vender novos alimentos, é difícil penetrar com novos alimentos no mercado de consumo". Mas será que a indústria fez o dever de casa, assim, será que ela fez um bom processo de comunicação? É difícil, mas quais são os pulos que tu deu aí, para que aquilo se tornasse um pouco menos difícil, né? A gente até tem visto algumas tentativas, né, no Halloween, biscoito laranja, sorvete laranja, refrigerantes de outras marcas, mas a gente ainda percebe que é muito pouco, né. Mesmo com vários influenciadores digitais nessa área, explorando marcas, a gente sempre quando vai no mercado, a gente sempre vê alguém filmando prateleira, comentando o rótulo, né, mas ainda realmente para pegar em toda, né, a população, atingir e criar esse hábito, eu acho que a gente ainda está um pouco longe dessa realidade, sim. Sim. E agora, trazendo o nosso foco mais para essa parte de produto, para desenvolver novos produtos, a gente sabe, né, a gente tem por base que quando você vai desenvolver e pensar algo novo, você precisa atingir os interesses do seu consumidor. E isso, a metodologia do design thinking, ela tem que tomar força, a gente tem visto falar nas aulas de desenvolvimento, ou quando a gente vê algum pesquisador falando sobre isso. E nesse sentido, qual que é a diferença do design para a metodologia, para a abordagem tradicional do desenvolvimento de novos produtos? O Brasil tem utilizado? Você vê alguma indústria aplicando isso? Como que funciona? Olha, acho que antes de mais nada a gente vai fazer uma desambiguação aqui. Uma coisa é o campo de conhecimento do design. Outra coisa é um método chamado Design Thinking, que foi popularizado por uma consultoria americana chamada IDEO, e que meio que empacotou alguns elementos do design em um processinho copia e cola, meio que até unidirecional, e que não é tão bem visto mais dentro da área de design, né. Então, primeira coisa, o que eu vou falar aqui não é sobre design thinking, eu vou falar sobre design, né. Hoje, a gente vê o design que a gente vê presente dentro da indústria de alimentos é o design gráfico, né, para fazer, peças de comunicação, para fazer rotulagem. O design gráfico está presente, ele tem seu papel, né. O que a gente vê menos é o design de produto e o design estratégico. Nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, que seriam as áreas onde possivelmente a gente poderia ter designers de produto colaborando, né, com nutricionistas, engenheiros de alimentos, cientistas de alimentos, a gente normalmente não vê designers de produto. Isso também tem a ver com os próprios cursos de design de produto que não falam sobre alimentos, são cursos que vão focar em design de moda, de utensílios de móveis, né, design de objetos, mas não vão falar sobre alimentos, então acaba que os alunos nem batem na porta da indústria de alimentos. Para mim, que fiz mestrado nessa área, foi meio que responder uma série de dúvidas que eu tinha ao trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, uma das questões principais, assim, que me fez me aproximar da área de design,
é o tanto que os designers acreditam no valor da cocriação. Então, para quase todas as pessoas designers que existem, um processo de desenvolvimento de produto, seja ele qualquer produto, inclusive alimentos, sempre passa por alguma etapa de cocriação. Eu não desenvolvo um alimento novo, se eu sou uma pessoa designer, a partir da minha cabeça. Eu vou lá na minha cabeça, eu vou desenvolver lá uma torta de frango, e aí, conforme o que eu acho, eu vou lá e desenvolvo torta de frango, congelo, ponho numa embalagem, vou vender no mercado, e daí vou descobrir o que o consumidor pensa ou não daquele produto. Na perspectiva do design, a gente sempre começa a partir de dados que vêm de fora. Então, o design ele tem muito isso, assim, de tentar quebrar um pouco a barreira que existe entre o interno e o externo nas organizações. Acho que isso é uma perspectiva muito única do design, que eu acho que é uma das coisas referenciais, assim, e que para mim foi bem importante, porque daí, bom, se cocriação é uma coisa importante, como eu faço isso? O design tem diferentes ferramentas e métodos para conseguir trazer a cocriação em diversos pontos do projeto, seja no início, no meio, no fim, retroalimentando esse projeto, tem uma série de perspectivas que a gente pode utilizar. E a segunda questão que eu acho que o design tem e que a gente, talvez na engenharia, não olha para isso, na ciência de alimentos também tampouco olha, é a questão da estética, né? Então, se eu me lembro dos meus slides, quando eu estava na faculdade, eu tenho vontade de chorar hoje em dia. Ou quando eu vou num evento que é da área técnica de alimentos, correm lágrimas de sangue com aqueles slides, assim, puro texto, todos desalinhados, a pessoa acha que é moderno jogar coisas, assim, bem aleatórias no texto, e ainda coloca umas setinhas, e o pior de tudo é aqueles bonequinhos, assim, né, com uma interrogação na cabeça, brancos, assim, acho que vocês sabem quais são, assim, ridículos. A gente, como engenheiros, vamos falar aqui do curso de engenharia de alimentos especificamente, eu acabei de publicar um artigo sobre as perspectivas da engenharia de alimentos e do design para desenvolvimento de produtos. Tem vários autores que já compararam isso. Eu fiz uma revisão bibliográfica de tudo que já tem de pesquisa a respeito de como designers se comportam dentro do desenvolvimento de produtos, e aqui não só alimentos, e como engenheiros se comportam nesse mesmo cenário. E uma das questões de diferença entre essas duas visões de desenvolvimento de produtos é a questão do engajamento com a estética. Então, para designers, a estética faz parte do projeto. Não existe eu desenvolver um alimento sem pensar em questões sensoriais, sejam, né, sensoriais da boca, mas também questões estéticas externas, né, da própria beleza daquele projeto. E eu acho que na engenharia a gente está mais preocupado com soluções práticas, utilitárias. E a gente se esquece que tudo ao nosso redor não pode ser apenas funcional. Tem que ser funcional e belo. Não é à toa que a gente paga caro por sapatos da moda, roupas da moda, computador também tem moda, xícara tem moda, tudo tem moda. Alimento também tem moda. Só que a gente desconhece isso porque tem esse olhar desengajado da estética, né? Tem um olhar muito prático, muito funcional, que é excelente para um monte de coisas. Excelente para um monte de coisa, é bom isso. Os designers não têm esse olhar, de modo geral. Eles precisam dessa profundidade técnica que a engenharia de alimentos tem. Então, não é para desmerecer aqui a engenharia de alimentos, mas sim, a minha provocação é que a gente precisa ter um pouco mais de multidisciplinariedade dentro das áreas de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A gente tem minimis, né? Minimis. Seu gerente de P&D, se a gerente de P&D é engenharia de alimentos, a equipe inteirinha é engenharia de alimentos. Se a gerente de P&D é nutricionista, toda a equipe é nutricionista. E assim vai. É só mimimi, a pessoa contrata a si mesma o tempo inteiro. Não está preocupada com uma combinação de conhecimentos complementares. Está preocupada em, olha, eu tenho muito trabalho, então eu vou contratar outra pessoa igual a mim, eu vou dar um pedaço do meu trabalho para essa pessoa e eu sei que ela vai conseguir tocar. Isso não é bom para ninguém, diminui a nossa capacidade de inovar. Então, acho que o design tem essas duas coisas, tem várias outras coisas, eu quero falar dessas duas, né? Mas essa questão da cocriação, que é incorporar as perspectivas dos nossos usuários dentro dos nossos projetos, que é uma coisa que na engenharia de alimentos não existe, isso não faz parte do nosso currículo, ao menos me digam que eu estou errado. E a outra coisa é esse envolvimento com a estética, que eu acho que também é algo que a gente deixa a desejar bastante, né? Até da forma como a gente apresenta os nossos projetos,
Vamos imaginar que eu fiz, né, um projeto lindão, desenvolvi um alimento maravilhoso, está super legal, e eu vou chegar para a diretoria para apresentar esse desenvolvimento, esse projeto. O protótipo, por exemplo, eu tenho uma apresentação de slides. Cara, o Belo vende, né? Inclusive o Belo, né? O cantor Belo vende também. Ainda bem que pagou sua dívida lá com o Denilson, que ele tinha uma dívida, né? Enfim, vendeu bastante para conseguir pagar a dívida. Mas as coisas belas vendem, as pessoas são atraídas pelas coisas belas. Então, até nisso, né? A gente é meio truculento, assim, né? Na hora de fazer uma apresentação mais bacana, dar uma refinada, uma burilada na forma como a gente mostra o protótipo, nos nossos slides, na forma até que a gente se veste. Então, tudo isso, assim, é muito comum engenheiros desconsiderarem questões estéticas. Só que daí a gente desconsidera que o ser humano é programado para procurar padrão, beleza, uniformidade, harmonia. A gente é programado pelos nossos olhos para isso. Até acho que beleza não é a palavra, mas harmonia, identidade, equilíbrio, são coisas que a gente gosta de olhar, né? E a gente tem que entender um pouco disso. Não dá para a gente desconsiderar como se não existisse ou como se fosse uma coisa secundária. Porque, assim, se fosse uma coisa secundária, a gente não tinha 300 cadeiras diferentes. Todas elas servem para sentar. Mas a gente paga mais por cadeiras bonitas, né? Não tem como negar isso. A gente paga mais por cadeiras mais bonitas. Quem tem condições, evidente, de pagar mais. Mas a gente paga. E mesmo quem não tem condições de pagar mais, sabe que aquela cadeira mais bonita tem mais valor. Por que tem mais valor? Serve para sentar igual, né? Então a gente não pode desconsiderar. Acho que existe uma certa, assim, um afastamento bobo da engenharia em relação às questões estéticas. Eu lembro quando eu estava numa das primeiras aulas de desenvolvimento de novos produtos e a professora apresentou tudo que envolve, todas as questões de desenvolvimento. E eu fiz uma pergunta para ela. Não, mas com certeza as equipes elas são multidisciplinares, pessoas de outras áreas, de outros campos. Ela virou, não. Quem trabalha na qualidade, puxa, vem para o DNP e começa a desenvolver. Então, e a gente realmente, né, desenvolver um produto vai muito além daquilo que está dentro da embalagem, né? Aquilo ali é apenas uma parte. Com certeza. E acho que tem um pouco assim quando a gente fala de multidisciplinariedade e transdisciplinariedade, a gente não está falando de uma perspectiva de que o pessoal do financeiro vem ajudar o pessoal do P&D, ou do que o pessoal da produção vem ajudar o pessoal do P&D. Não, a gente está falando da perspectiva que dentro da equipe de P&D tem pessoas que vêm de áreas de conhecimento diferentes. A gente tem uma pesquisadora de gestão do conhecimento que se chama Dorothy Leonard. E ela cunhou um termo que se chama conhecimento de assinatura, né? Basicamente seria aquela forma de trabalhar que, para mim, é meio que a minha atitude em relação à forma como eu trabalho. Então, as minhas abordagens, o jeito que eu faço as coisas, todos nós temos a nossa forma de abordar os nossos desafios. E aí ela diz que cada profissional tem a sua. Então, o ideal seria a gente ter pessoas que têm esse conhecimento de assinatura diferente entre si. Porque daí a gente poderia fazer um processo que ela chama de abrasão criativa entre conhecimentos diferentes, entre abordagens diferentes. E aí sim a gente teria a possibilidade de uma inovação que seja um pouco diferente do que, por exemplo, os nossos concorrentes no mercado estão fazendo. Mas a gente nem se abre para isso, né? Então, queria trazer um pouco de novo o assunto do Brasil no cenário mundial, só mais um pouquinho. Recentemente você participou de uma feira e você tinha vários produtos lá, várias soluções inovadoras. E eu queria saber sobre a revenda de produtos que você viu lá. Você acha que o Brasil ele é competitivo nesse quesito? Tá. Eu acho que para produzir, para a gente ser competitivo, a gente tem que ter duas coisas principais, né? A gente tem que ter acesso às matérias-primas em volume e tem que ter um parque tecnológico de escala. Então, já vamos começar tirando de frente todas as matérias-primas que o Brasil não produz. A gente nunca vai ser competitivo, ou pelo menos num curto prazo, nos próximos 20 anos, em pistache. A gente está nessa loucura aí de pistache nos últimos 1 ano e meio. Nós não somos competitivos em pistache, porque não tem planta de pistache nesse país. É impossível ter? Não, pode plantar, principalmente no Nordeste, poderia plantar pistache. Só que elas vão começar a frutificar daqui a uns 15, 20 anos, né? Então, hoje, a gente não tem acesso
a matéria-prima pistache, assim, com competitividade. A gente tem acesso a outras matérias-primas. E da mesma forma, a gente não tem hoje parques fabris de processamento de pistache. Então daí teríamos que construir isso. O que nós temos? Olha só que maravilha. Muito caju, um fruto nativo maravilhoso. Temos plantações e plantações de caju. Temos empresas brasileiras com todas as certificações de segurança de alimentos ou de qualidade que vocês quiserem, que exportam, principalmente no Ceará, mas no Nordeste como um todo, mas bastante concentradas no Ceará. Maravilhosa, uma nut bem melhor que pistache, deixa pistache no chinelo. Bem melhor, mais gostosa, não fica aquela cor verde, Chernobyl, não tem gosto de cereja. Uma nut brasileira total. Fora as outras todas que temos, né? Baru, licuri, castanhas do Pará, castanha do Maranhão. Eu nem sei todas que tem no Brasil, né? Mas a cadeia da castanha de caju, certamente, é uma cadeia bem estabelecida. Então, para esta cadeia, nós seríamos competitivos. Então, a gente começa com isso. O Brasil, ele adora importar tendências, né? Então, eu acho tão engraçado isso. Esses dias eu fui visitar uma feira aqui no Rio Grande do Sul e aí tinha uma empresa expondo que era uma empresa de vinagres. Aí eu fiquei conversando lá com as pessoas da empresa e era um vinagre que eu consumo na minha casa. Então, sempre é bom tu encontrar assim a empresa de algo que de fato tu consome, né? E aí eles falaram sobre tem uma modinha aí nos Estados Unidos, uma moda que é baseada em umas coisas do passado, que é o vinagre para beber, é o drinking vinegar. E aí eles falaram sobre uma empresa brasileira que supostamente um tempo atrás, alguns anos atrás, teve que recolher seus produtos porque estava vendendo vinagre para beber. E na legislação brasileira não existe essa categoria. Então, seria um novo alimento, a empresa teria que ter feito, né, todo o registro de novo alimento, não fez, né? A pessoa vai empreender no mercado de alimentos, esquece que é um mercado regulado, e aí acha que não tem lei nenhuma, esse é o mais comum, e aí, enquanto está lá inovando, trabalhando, empreendendo, descobre que, oh meu Deus, existe legislação de alimentos, oh Estado malvadão. Mas é a pessoa que escolheu, né? Ela podia ter ido fabricar tênis, não tem tanta legislação, mas ela quis fazer um alimento que é um produto de interesse de saúde, então tem lei. No mundo inteiro tem lei, não é só no Brasil, né? Enfim. E aí hoje eu estava pensando um pouco sobre isso, porque tu vê, né, como é interessante, né? A gente tem uma empresa no Brasil que vai lá nos Estados Unidos, pega um negócio que faz parte da cultura alimentar americana, lá nos anos 1000 e tralalá e bolinha, as pessoas, né, bebiam vinagre, porque era uma forma também de, né, não beber água suja, então beber cerveja, beber bebidas fermentadas era uma forma da gente não morrer, né? Então se criou esse consumo de bebidas avinagradas nos Estados Unidos. Até hoje algumas pessoas consomem, tem um certo mercado lá. Aí a pessoa vai lá, o empreendedor brasileiro vai lá, importa essa tendência, ipsis literis, traz para o Brasil e vai lá tentar vender vinagre para beber. E aí reclama, né? Vou voltar à pergunta anterior, os brasileiros não estão abertos à inovação. Mas claro que não, né, cara pálida? Vamos combinar, é óbvio que não vai estar aberta à inovação de uma coisa esdrúxula como essa. Esdrúxula para quê? Para a nossa cultura alimentar. Na cultura alimentar brasileira não há vinagre para beber. O que há na cultura alimentar brasileira? A muqueca, bobó de camarão, tapioca, a carreteiro, barreado, a aluá, a bebida de caju fermentada, a diversas garrafadas, né? A gente tem tanta coisa na nossa cultura alimentar brasileira, mas é tão interessante a gente achar melhor sair do país, visitar uma feira, pegar um troço nada a ver, alienígena, que não faz sentido nenhum para o brasileiro, nenhum, traz para o Brasil, investe nessa inovação, e aí fica tentando empurrar isso para as pessoas, e aí reclama depois que o brasileiro é fechado à inovação, mas o erro está em nós. Quem somos nós, quem são os empreendedores que estão nos escutando, mas quem somos nós frente a uma cultura estabelecida por milhares de anos, centenas de anos, milhares de anos. A gente tem cultura alimentar brasileira, se a gente for pensar nos todos os usos da mandioca, que a gente não sabe nem quando começou, que vem lá dos povos originários indígenas e que fizeram coisas maravilhosas, ultra tecnológicas com mandioca, plantaram mandioca na Amazônia inteira, selecionaram as espécies de mandioca, maravilhosos, né? As variedades de mandioca. E a gente desvaloriza isso e vai ficar importando coisa. Então agora é o pistache, né? Estamos importando pistache, apesar do caju, e essa empresa aí importando vinagre. Então, como seremos competitivos
com coisas que não fazem sentido dentro da cultura alimentar brasileira. Não tem como. A gente não tem acesso à matéria-prima. A gente não tem acesso privilegiado à matéria-prima, né? A gente não tem o Parque Fabril o tamanho dos outros países. E a gente ainda fica querendo fazer coisas que não fazem sentido na nossa cultura. Porque uma coisa que a gente tem no Brasil que é maravilhosa, nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, não é impossível para uma empresa brasileira conseguir ganhar muito volume, muita escala, sem precisar exportar. Isso não é uma perspectiva para uma empresa suíça, para uma empresa uruguaia, para uma empresa de Israel. Não é uma perspectiva para o Irã, não é uma perspectiva para a Tailândia, por causa do volume de pessoas, né? O tamanho do país. Então, para nós, é uma perspectiva. Então, por que não fazer produtos que tenham a ver com a cultura alimentar brasileira, né? Acho que muita empresa sabe e faz isso, tem esse cuidado, mas também tem muita gente aloprada aí que faz coisas esdrúxulas, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa coisa, especialmente porque você me perguntou a respeito de feiras internacionais. Eu olho, mas nem tudo eu acho que vai aterrissar. Bom para eles, entendeu? Acho que é interessante. Por exemplo, em 2018 eu fui para uma feira nos Estados Unidos, que é a Fancy Food, e eu vi café gelado de montão e café gelado com nitrogênio. Aí essa semana, num dos meus grupos apareceu lá um café gelado com nitrogênio. Não, acho que é a Pepsi com nitrogênio, que lançou a Pepsi Nitro, uma coisa assim, aqui no Brasil. 2025. A gente está falando de 7 anos depois do negócio que já estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Pelo menos quando eu vi, né? Talvez já viesse acontecendo antes até lá. Mas eu vi há 7 anos atrás. Então, as coisas demoram um pouco e pode para chegar aqui, até porque não fazem sentido para nossa cultura, porque o que faz sentido chega rápido, né? Chega rápido, a gente absorve, não tem problema. Agora, o que não faz sentido leva tempo, realmente. Acho que o ponto para nós é pensar quem está no centro desse processo todo, né? Se é o consumidor brasileiro, então por que não reconhecer, valorizar e investir nas matérias-primas, no modo de fazer que já é querido por nós, já é valorizado. Cristina, eu tenho que te agradecer muito. Acho que foi uma aula para nós aqui. A gente aprendeu demais sobre política, sobre alimentos, vários assuntos diferentes que muitas vezes a gente não associa entre si. Você conseguiu ligar tudo de uma maneira espetacular, então a gente queria agradecer muito pela sua disponibilidade e por todo compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço o convite. Foi muito, nem sei quanto tempo a gente tem de podcast agora, mas foi muito legal conversar com vocês. Desculpa o tanto de discurso que eu faço, né? Assim, eu não termino meu raciocínio nunca na vida, mas eu espero que para os ouvintes que estão nos escutando tenha sido bacana e que eles me tenham se permitido seguir nas minhas viagens, assim. Quem sabe esses fios que eu fui deixando façam sentido para eles também e que possa talvez abrir portas de conhecimento diferentes das perspectivas que inicialmente tinham pensado. O pessoal eu falei, né, no Spotify e no Apple Podcasts, a gente tem a Rádio Senhora Inovadeira, né, onde a gente está lá com 2 temporadas, esse ano nós vamos ter a 3ª temporada da rádio com convidados e convidadas. A gente fala sobre negócios, empreendedorismo, design, feminismo, tudo na área de alimentos, sim. É uma colcha de retalhos, na minha cabeça dá certo, mas são temas bem diferentes entre si. A gente tem um podcast. Os nossos três episódios mais escutados, um foi com a Paola Schaefer, que é a diretora de inovação do estado do Rio Grande do Sul, falando sobre o que falta na inovação de alimentos. Ela fala muito sobre a questão de políticas públicas, né, e gestão da inovação. Aí tem esse que eu falei, né, os engenheiros de alimentos, que não tem que saber cozinhar, e a gente divaga um pouco sobre isso. E aí o nosso 3º episódio mais escutado, para vocês terem uma ideia da disparidade dos termos, dos assuntos, é com a Bruna Criolo, falando sobre uma alimentação antirracista. Então, ela é uma nutricionista que fala sobre sistemas alimentares resilientes e que não façam nutricídio com a população preta, né, com a população negra, e também que não seja especista, né? Então, é muito interessante, sim, porque ela transcorre aí por um monte de áreas de conhecimento também, e um podcast de quase 2 horas, mas que é o nosso 3º mais escutado, né? Então, só para você ter uma ideia dos temas, assim, que me interessam para o podcast. Então, Rádio Senhora Inovadeira, no Facebook, que ninguém mais usa, e no Instagram, nós somos Senhora Inovadeira, SRA, Senhora, a abreviação, né? SRA Inovadeira, no TikTok também, SRA Inovadeira, mas TikTok a gente não é muito presente, mas tá lá, se quiserem seguir. E no LinkedIn, nós temos a página da empresa que se chama Mambu. Mambu é M-A-N, Mambu de mandioca e Bu de butiá, porque a Mambu foi criada justamente para
promover a inovação de alimentos para empresas brasileiras a partir da perspectiva do território, né? Então, olhando para a nossa sociobiodiversidade e trazendo isso como uma perspectiva de inovação. Bom, Cristina, muito obrigada de novo. E queremos agradecer também a quem está ouvindo a gente. E esse foi o Conexão Alimentar, o seu podcast de Engenharia de Alimentos. Até a próxima. Até! Conexão Alimentar é um podcast do Cefet Valência criado pelos discentes e docentes da Engenharia de Alimentos. A gente espera que você tenha gostado do episódio e até a próxima.